Olá, muito boa tarde. Começa agora o Rio Grande em Movimento e eu conto com a sua participação pelos nossos canais de comunicação com perguntas, questionamentos, sugestões, comentários para que a gente possa fazer o Rio Grande em Movimento juntos. No programa de hoje a gente vai falar sobre os casos de dengue aqui em Porto Alegre, também sobre a nova lei de proteção aos dados e um curso de sommelier em nível de pós-graduação. Então fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. A gente começa falando sobre o alto número de casos de dengue aqui em Porto Alegre. São 208 ao total só aqui na capital gaúcha. Então a gente recebe o Anderson Lima, que é diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Porto Alegre. Boa tarde, muito obrigada pela presença. A gente gostaria de saber por que tantos casos e o que está acontecendo, se realmente é um número elevado para a nossa média. Bom, comparado com o ano passado, é um número bastante elevado, né? Mas Porto Alegre segue a tendência que o país como um todo apresenta, né, de ter um aumento expressivo no número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes. Né? Porto Alegre tem casos, né, de dengue, tem um caso de chikungunya importado, né, mas o nosso grande problema nesse momento são os casos de dengue e os casos autóctones, né, que são a nossa maioria. Esses são casos que estão geograficamente, né, na zona norte da cidade. O bairro que mais nos preocupa é o bairro Santa Rosa de Lima, né, onde nós temos mais de 190 casos, 195 casos dos casos autóctones são no bairro Santa Rosa de Lima. Né, então, muitas ações estão sendo feitas pela Prefeitura de um modo geral, através da Secretaria de Saúde, né, pela Vigilância em Saúde, que faz a prevenção e o controle do vetor, né, tem armadilhas nesse local para fazer a captura do mosquito adulto, né, através dos agentes de combate à endemia que estão localizados nas unidades de saúde e fazem a visita domiciliar para orientar, não é, a população de um modo geral, mas outros departamentos e secretarias também têm feito muitas ações localizadas, né, nessa região, como, por exemplo, o DMLU fez recentemente um bota fora, retirando muito resíduo que fica, né, colocado de forma inapropriada, né, nas ruas, de um modo geral, no bairro. Né? A unidade de saúde foi treinada e tem sido uma grande parceira em atender os pacientes rapidamente, né? Lembrando da sintomatologia, febre alta, dor no corpo, não é? As pintinhas pelo corpo, os exantemas, procurar imediatamente a unidade de saúde, não é? Porque a dengue ela é uma virose, mas ela é uma virose que pode complicar. Não é? Então, existe um trabalho que precisa ser feito em relação àquele paciente, não é, que é no seu cuidado individual, mas existe um trabalho coletivo feito pela Vigilância em Saúde, que está ligado daí à eliminação de criadouros, a bloqueio vetorial com aplicação de inseticida para diminuir a população adulta do mosquito. Diretor, mas essa temperatura que a gente tem hoje, já em outono, não seria um caso de já ter diminuído o número de casos? Bom, porque a gente sempre associa o calor muito forte. Perfeitamente. Então, né, essa é uma realidade que nós temos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que nós temos uma barreira climática. Isso é bom e é ruim, porque é bom porque a barreira climática ela vai, de alguma forma, diminuir a população de mosquitos, mas também ela é ruim no momento em que a população, de um modo geral, para de pensar no Aedes, nas doenças transmitidas pelo vetor. Nós temos que lembrar que a nossa maior arma é o controle larvário, que é eliminar os criadouros. O que é isso, sendo muito simples? É evitar que eu tenha recipientes que possam acumular água. Porque os ovos que a fêmea deposita nas bordas desses recipientes, eles podem ficar até 400 dias inertes.
Então, não basta eu não eliminar ou impedir que o potinho acumule água. Se por um acaso ele acumulou água, eu tenho que virar, mas tenho que fazer a limpeza mecânica nesse potinho para evitar que num momento futuro em que ele volte a acumular água, ele possa ter os ovos. E lembrando a população, não é, que nós temos muitas solicitações de aplicação de inseticida, o uso do inseticida em Porto Alegre é muito localizado, em casos positivos ou em armadilhas com mosquitos sabidamente contaminados, nós fazemos o bloqueio vetorial. O bloqueio vetorial ele é feito pelos nossos servidores, né, que vão até as residências das pessoas, vão fazer, né, a aplicação de inseticida no local em que o mosquito está, e ele tem uma ação local e instantânea, naquele momento. Se o inseticida não encontrar um mosquito, ele não vai matar o mosquito, e se eu não eliminar os criadouros, entre 7 e 10 dias eu tenho uma nova população de mosquitos. Então o combate ao Aedes, ele precisa da ação intensiva do poder público, mas sem a ação do munícipe, sem a coletividade fazendo a sua parte, nós teremos muita dificuldade de controlar a presença do vetor. Então, o que nós conclamamos à população de Porto Alegre é que 10 minutos por semana, 10 minutos, né, verificar o seu ralo, a calha, a caixa d'água, né, se tem algum potinho que possa acumular água, converse com seu vizinho, converse com as pessoas, né, da sua vizinhança, né, divulgue essas informações, porque essa é uma atitude de cidadania. Né? Só se todos agirem juntos nós vamos conseguir evitar, não é, as doenças transmitidas pelo Aedes. E lembrar os cuidados que são básicos. Não é? Se eu tenho mosquitos na minha casa, eu posso eliminá-los, não é, com o uso de inseticida residencial, esse comercial que tem, não é, na rede de comércio local. Eu tenho que verificar os criadouros, eu posso utilizar... Telas, repelentes. Perfeitamente. Repelente, roupas de manga comprida, utilizar, não é, telas nas janelas, mosquiteiros, né, nas regiões em que eu tenho uma incidência de mosquito uma presença de mosquitos muito grande, né, e ficar muito atento aos sinais e sintomas. Na presença desses sinais, de 2 ou mais desses sinais, febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos e as pintinhas pelo corpo, procurar imediatamente a unidade de saúde. E ele é um mosquito de hábitos diários, né? Do dia. Diurnos. Né? Diurnos. Então, se a gente perceber mosquitos por aí, então pode ter certeza que esses são os mais provavelmente que sejam da dengue. Perfeitamente. Esse é um mosquito que mora conosco. Né? A nossa experiência, nós fazemos o controle desde 2000, nós verificamos que 70% dos criadouros são domiciliares. O mosquito, ele mora conosco. A fêmea se alimenta de sangue, não é? Ela está em locais em que ela tem acesso ao seu alimento, então ela tem que estar próximo das pessoas. Né? E os criadouros, eles estão nas residências. Então é o ralo, é a calha, a caixa d'água. Telar o ralo, uma medida bastante simples que vai evitar que a fêmea consiga chegar nesse local para fazer deposição dos ovos. Né? Limpar a calha para evitar que o acúmulo de folhas permita, não é, que a água fique represada nesse local. Então são medidas simples, não é, que não precisam de grandes tecnologias, mas precisam de ação de cada indivíduo, da população como um todo. A gente volta esse assunto que é recorrente, todo ano a gente fala, mas me parece ainda que a população ainda não se assustou com o mosquito, não se assusta. E essa informação de que ele dura 400 dias, quer dizer, mais de um ano, então, quer dizer, só virar o potinho e tirar água não resolve. Tem que limpar, porque senão ali ficou uma coisinha e ele pode sobreviver o inverno. Exatamente. O que nós chamamos é de fazer uma limpeza, uma ação mecânica, não é? Eu tiro a água, passo uma esponja na borda do potinho, evito que ele fique num local em que ele possa receber a água, mas se não tiver como evitar isso, que eu coloque ele virado. Né, de tal forma que ele não acumule água. Então, são medidas muito simples. Né? Lembrando, né, que em outras regiões do país, região norte, região nordeste, nós tivemos óbitos relacionados à dengue. Né? O paciente pode contrair dengue até 4 vezes, são 4 sorotipos. Né? Ainda há chikungunya, ainda há zika vírus. Então,
não é, um mosquito, algo que a gente acha tão inofensivo, entre aspas, né, ele pode transmitir diversas doenças, né, e essas doenças têm um agravamento muito sério, né? As pessoas que já contraíram a doença, né, relatam que a sua sintomatologia é de dores intensas pelo corpo, dificuldade de caminhar, dificuldade de, né, um mal-estar geral bastante grande. Então, né, como tu bem comentaste, né, talvez as pessoas, por nós não termos, não é, grandes epidemias ou surtos, não é, que exijam internação hospitalar ou que levem ao óbito, e né? porque é um mosquitinho, né? Se fosse uma cobra, se fosse um animal que, vi, achei, mas é um mosquitinho, as pessoas não dão importância. Exatamente, e por nós não termos ele, não é, a endemia, não é, ou não termos a doença o ano inteiro, não temos casos graves, não termos óbito, talvez as pessoas releguem esse cuidado para um segundo momento. Mas nós precisamos alertar as pessoas que as previsões climáticas, por exemplo, elas não revelam ou não apontam para um inverno rigoroso. Então nós teremos um inverno de temperaturas entre 18 e 20 graus, é o que os prognósticos apontam. Então nós precisamos fazer esse trabalho de prevenção ao Aedes durante o ano todo, porque né, provavelmente nós estaremos saindo do surto nas próximas semanas, né? Os nossos dados demonstram já uma redução no número de notificações, embora nós tenhamos 101 notificações aguardando o resultado laboratorial, né? Então, esse ano nós vamos passar, não é, digamos, de uma forma bastante razoável em relação as doenças relacionadas ao Aedes. Mas se nós não usarmos este momento que nós vamos ter agora no inverno para fazer a prevenção, para eliminar os criadouros, logo ali adiante volta a aquecer, nós vamos ter de novo uma população de mosquitos, e se nós não eliminarmos os criadouros, aí nós temos a condição propícia para a transmissão sustentada do vírus, que é muitos mosquitos, né, que podem então picar uma pessoa contaminada e então fazer a transmissão sustentável do vírus. A partir de que temperatura a gente consegue ficar um pouco mais seguro? Olha, quando as temperaturas ficarem menos de 20 graus, já fica mais difícil para a população de mosquitos se procriar. Logo adiante nós temos, né, via de regra, nós temos temperaturas que oscilam na casa dos 10 graus, e aí nós temos o inverno que é a nossa chamada barreira climática em relação ao Aedes, né? Mas né, o cuidado com relação à presença do mosquito é um cuidado que tem que acontecer o ano todo. Nós temos o nosso site onde está o Aedes, onde estão as quase 1.500 armadilhas. A gente vê aí na tela o número Exatamente. 156 e onde está o aedes.com.br. Perfeitamente. Para acessar, ter as informações, saber exatamente os pontos onde já foram encontrados. Muito. Esse site, ele além de ter o resultado das armadilhas, ele é um site que tem muitas informações. Nós temos vídeos de como as pessoas devem fazer para olhar os criadouros nas suas casas. Nós temos informações sobre a sintomatologia da doença, dengue, chikungunya, zika vírus. Nós temos uma folheteria, não é? As escolas que estão nos assistindo podem usar as informações que estão disponíveis nesse site para, não é, fazer trabalho com os seus alunos, não é? Porque, não é, a criança ela vai com certeza questionar o seu pai, o seu responsável, a sua mãe, se fez lá a visita domiciliar ou a eliminação do criadouro, não é? E tem espalhado nos bairros da cidade as armadilhas. Ela vai mudando de coloração essa armadilha conforme o número de capturas dos mosquitos, né, das fêmeas. Né? Semanalmente nós fazemos uma visita a cada armadilha e as fêmeas capturadas são enviadas para um laboratório para avaliar a presença de vírus no mosquito. Se o mosquito estiver contaminado, nós fazemos uma aplicação de inseticida preventivo num raio de 100 até 150 metros ao redor daquela armadilha. Nós entendemos que essa é uma forma de nós estarmos um passo adiante. Porém, nem toda a cidade está coberta com essas armadilhas e, como eu falei anteriormente, o inseticida ele tem uma ação local e no momento em que ele está... Ele pulveriza, né? Que ele está sendo, exatamente. Se o inseticida não encontrar um mosquito, não vai resolver o problema, e se eu não eliminar o criadouro,
entre 7 e 10 dias, uma nova população de mosquitos. Prevenção, mais uma vez, é a palavra-chave. E, quer dizer, o poder público faz o que pode, mas se cada um não fizer a sua parte dentro de casa, perfeitamente, né? O combate ao Aedes, ela é uma ação, né, multidisciplinar entre secretarias, mas uma ação de cidadania, né? O poder público faz a sua parte através da Secretaria de Saúde, da Vigilância em Saúde, das unidades básicas, os agentes de combate à endemia, os agentes comunitários de saúde, né? A Prefeitura como um todo tem feito várias ações, o DMLU recentemente fez, não é, ações de bota fora, né? Principalmente lá no Santa Rosa de Lima, que é um dos bairros que mais nos preocupam, né? Mas se cada cidadão não fizer a sua parte, fica muito complicado. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas explicações e lembrando que a dengue mata, não simplesmente, mas se ela evoluir, ela pode matar. Muito obrigada ao Anderson Lima, que é diretor de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Porto Alegre, pelas suas informações e pelo seu alerta. É sempre importante a gente retomar esse assunto para que as pessoas sempre tenham atenção a esses cuidados. Falando em temperatura, as temperaturas baixaram, abriu o sol, isso quer dizer que a gente vai ter umas temperaturas mais baixas hoje. Vamos ver como fica o tempo hoje de tarde em algumas regiões. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com algumas nuvens e tempo sem chuva. A mínima foi de 14 e a máxima será de 20 graus à tarde. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 10 graus e a máxima será de 18. Em Erechim, sol com algumas nuvens. Não chove na cidade do norte do estado, que teve mínima de 9 e máxima de 18 graus. Em Bagé, na Campanha, os termômetros variaram entre 13 e 21 graus. À tarde será de sol com algumas nuvens e sem chuva. Uruguaiana teve mínima de 12 graus e a máxima será de 21. Tempo com sol em algumas nuvens e sem chuva. A gente faz um rápido intervalo, mas é rápido mesmo. E na volta a gente tem Ribeiro Neto e as verdades da bola. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para conversar com ele, Ribeiro Neto e as verdades da bola e saber tudo da dupla Grenal. Me conta, essa semana não tem jogo, né? Só fim de semana. Pois é, tá chato isso, né? Parece que há um vazio dentro de nós, né? Porque, claro, teve o sorteio da Libertadores na segunda-feira que não dá, deu aquela emoção e tal. Mas sem jogo, não sei se vocês notaram, mas eu estou meio formal demais hoje. Eu me achei um pouco velho, assim, sabe? Mano, porque assim, eu venho aqui desfilar, né, as minhas, o meu, como é que vocês chamam? As mulheres chamam de guarda-roupa, isso aí, guarda-roupa e tal. E eu venho aqui, desfilo, né, eu sou um cara metido a ser jovem, um tiozão moderno e coisa e tal. E hoje eu me achei assim tão formal, um blusãozinho de tiozinho, assim, sabe? Calça, assim. Faz um passeio aí, cara, para mostrar como é que eu estou hoje aqui. Eu tento manter o estilo, isso que falaste, né? Só que, na verdade, hoje eu estou me sentindo assim um pouquinho, olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Não, tá bem, tá bem. Não vai ter o assobio aí, produção? Hein? Eu acho que não. Muito obrigado. Rolou. Muito obrigado. O óculos é moderno, a barba bem cortada. E o corpo? Então, a loucura, né, cara? A loucura. Tá tudo certo. Mas isso não interessa, tá eu estou enchendo uma linguiça aí que não interessa ao nosso telespectador. Não, realmente não interessa. Tá. Um amigo meu me disse uma coisa. Não tem jogo essa semana. Ai, meu fígado agradece. Bom, gente, mas olha aqui, ó. O fato é que depois do sorteio da Libertadores da América, a dupla Grenal aproveita a semana para treinar, né? E eu acho isso muito importante porque nós temos aí alguns jogos de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil até a parada para a Copa América. Como no caso da dupla Grenal, a Copa do Brasil só acontece na semana que vem, então o Grêmio joga contra o Ceará no final de semana em Fortaleza e o Inter recebe o CSA domingo aqui no estádio Beira-Rio. A obrigação dos dois é 3 pontos. E aí eu diria o seguinte... E saldo de gols ainda. O do Inter, porque joga em casa, isso aí é tema de casa. E o Grêmio, ele virou obrigação pelo contexto.
Né? O Grêmio tem 2 pontos em 12 disputados. Aliás, vamos começar pelo Grêmio. Ontem o capitão da equipe, o Maicon, falou, e a gente coloca o que ele está pensando aí para a sequência. Na Libertadores, realmente o nosso início foi muito ruim, né? E graças a Deus, né? E as partidas que a gente fez também, que a gente já está acostumado, nós conseguimos recuperar a tempo, classificar, né? E o brasileiro também tem mais 34 rodadas pela frente, mas a gente sabe que quando uma equipe começa a se distanciar para você chegar é mais complicado, então a gente sabe que tem que reagir o quanto antes, né? Se a gente quer brigar pelo título, como a gente quer. E começa pelo próximo final de semana, um jogo difícil, a gente sabe que é complicado jogar lá contra o Ceará, né? Então é trabalhar firme essa semana aqui para a gente poder ir lá e conquistar uma vitória. E ainda bem que o Maicon tem esse pensamento, né? Porque é a grande verdade. Eu tenho dito que a base, a referência é o target, é o Palmeiras. Que, na minha opinião, o Palmeiras é a equipe mais qualificada, é a que tem melhor grupo, já foi campeão brasileiro ano passado. Mas não ganha as 2 competições, né? Bom, é mais difícil, tá? Mas no caso do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato tipo uma maratona, né, que é regularidade, eu acho que o Palmeiras tem mais condições. E o Grêmio já está a 8 pontos do Palmeiras. E, aliás, eu vou ser bem mais sincero, tá? Na minha opinião, já está difícil de pegar o Palmeiras. Tu vê, com 4 rodadas disputadas, eu já acho que está difícil pegar o Palmeiras. Porque o Palmeiras joga contra o Santos agora, tá? Bom jogo. Se o Palmeiras ganha o jogo, porque o Santos está dividindo a liderança com o Palmeiras. Então é esse tipo de jogo que o Palmeiras tem que perder pontos. Se não perde, aí tu já está vendo que a coisa vai ficar... Porque eu não tenho certeza que o Grêmio ganha do Ceará lá, não. Com essa bolinha que o Grêmio está jogando aí. O que aconteceu com o time, você acredita? Bom, porque os jogadores mudaram algumas peças, mas... Mas a minha tese, né, com perdão, eu tento não ser teórico, né, mas eu posso ser didático. São coisas diferentes, tá? E tu é muito didático. Eu acho que as pessoas podem aprender. Eu aprendo, né, porque os outros não podem aprender. Então, sim. A mecânica de jogo do Grêmio, ela ficou previsível, manjada. E com isso algumas individualidades caíram e sofreram mais, especialmente aquelas referências desse padrão de jogo, como o Michael, que falou aí, mas especialmente o Luan. Né? Então o Luan caiu muito de rendimento também porque a mecânica de jogo faliu. E aí o Renato até agora não conseguiu consertar isso. Né? E eu acho até que o Grêmio teve sorte com tudo que está acontecendo, porque conseguiu se classificar na Libertadores a duras penas, né? O Gauchão eu não vou contar, porque foi basicamente disputado pela equipe reserva. Então, o Renato não vai passar esse cachorro. Tá? E eu espero, e aí, com certeza, eu espero realmente que o discurso do Renato, de que o Grêmio tem o melhor time do Brasil, seja só, da boca para fora. Porque lá dentro, e eu tenho esperança que isso seja verdade, porque ouvindo o Michael falar o que ele falou, vem ao encontro do que realmente o Grêmio precisa, ter a consciência de que está atrás, de que já perdeu demais e que tem que recuperar o terreno. Porque senão, bye-bye brasileiro, entendeu? E aí vai focar nas Copas. E ainda assim, tem que melhorar muito, né? Porque o Renato ainda não conseguiu reencaixar o time do Grêmio. Vai ter que se reinventar. Ficou fácil de marcar, né? É isso aí. Agora, o Internacional... E o Internacional? Pois então, o Internacional, curiosamente, o Internacional tem menos qualidade que o Grêmio, mas isso aí é teoria. Na prática, hoje, por incrível que pareça, mas é verdade, o time do Inter está mais arrumado que o time do Grêmio. Tem um padrão de jogo estabelecido. É claro que não é perfeito, porque este padrão de jogo, que vai muito bem contra os times grandes, olha o CSA aí, é um parto para ganhar dos times pequenos. Por que isso, Ribeiro? Por quê? Eu estou aqui nem professor hoje. Por quê? Eu pergunto e eu respondo. Por quê? Porque o Inter, quando tem que propor o jogo, quando ele pega times defensivamente fechados, ele tem dificuldade, porque a característica da equipe é o contrário. É o Inter dar a bola para o adversário, lutar pela segunda bola no meio e sair em velocidade. Então, é isso que o Odair vai ter que arrumar. Então,
No domingo, se demora para sair o gol contra o CSA, vira um parto. O time vai vir fechado, certamente, né? Pois então. Então é isso aí. Mas uma das grandes atrações deste momento do Inter é o garoto Nonato. O Nonato, faz né? gol. E ele foi à entrevista coletiva desta manhã lá no estádio Beira-Rio, está falando a respeito das cocitas do Inter. O primeiro gol como profissional é uma marca especial, né? A gente vai lembrar pro resto da vida, isso não tenho dúvidas. E hoje eu estou tendo a oportunidade de ter uma sequência de jogos, como você disse, tentar me manter, me estabelecer com o Odair, né? A opinião dele. E acredito que com essa sequência de jogos eu estou conseguindo fazer o meu melhor e mostrar quem é o Nonato. É um garoto, né? Aham. É um garoto, né? Que saudade da minha juventude. Eu tenho uma saudade, não tem? Eu tenho uma saudade, né? Olha quanta... Bom, enfim, de qualquer maneira, esse garoto Nonato aí tá, né? E eu vou dizer, agora que as pessoas estão vendo o porquê que o Odair foi levando ele com calma, entendeu? É incrível, quem acompanha os jogos do Internacional, não sei se você faz isso. Todos. Pelas redes sociais, enquanto está vendo o jogo. Não. É inacreditável o pau que o Odair toma da torcida. É incrível, a torcida não engole o Odair. Já falei por quê, né? Porque enquanto o Odair e Helman não conquistaram um título, ele não vai ter crédito. Né? Então qualquer coisa, qualquer tropeço, nossa senhora, já querem mandar o Odair embora. Né? Pois eu acho que o Odair faz um belo trabalho, deu ao Inter algo que o Inter não tinha há muito tempo, que é um padrão de jogo, está descobrindo alguns valores, está colocando ele aos poucos como deve ser, e o resultado final é que o Inter hoje tem um time, se não é aquele time que o torcedor queria, é um time ajustado com as peças que tem. Ah, Ribeiro, mas isso é suficiente para o Inter ganhar o título? Não se sabe. Não sei. Não se Isso sabe. aí o tempo vai dizer. É mais fácil no mata-mata. Copa do Brasil, até Libertadores, né? Porque num torneio de grande escala, aí já fica mais complicado. Aí não tem elenco. Falta grupo, coisa e tal. Aí tu tem que mudar sistema, aí já fica mais difícil. O Nonato é titular do time ou ainda é Patrick? É que o Patrick está machucado. Sim, né? mas e na aí tua opinião... o Nonato virou titular. Quando o Patrick voltar... se o Nonato aproveitar a oportunidade, eu acho que segue no time. Então depende muito do time, claro, porque ninguém joga sozinho, e do próprio Nonato, né, que está indo muito bem. Né? Eu saúdo, eu gosto da mescla juventude e experiência. Né? Eu acho que isso é a forma Tipo nós dois. Claro, né? A experiência e a juventude. Ou eu estou errado? Hein? Também, né? Tipo tu e a Manu, né? A Manuzinha não tá aqui, vamos mandar um beijo pra ela. Ah, então tá bem, Manu. Um beijo pra Manu, grande abraço, que ela hein? fique bem logo, que amanhã ela já esteja de volta. Ah, então tá bem. Tá bom? Tá bom. Mais alguma coisa? Quer que eu dê alguma receita? Faça um horóscopo? Eu sou geminiano. Viu? Alguma receita, produção? Alguém está interessado com alguma pergunta? Meu prato preferido é massa com salsicha, entendeu? Quantos filhos? Eu tenho um filho só, Tá. entendeu? Eu sou de Gêmeos, como falei. Tá. Eu gosto de rock and roll, entendeu? Tá solteiro ou casado? É assim, ó, pública, é que eu sou que nem artista da Vênus Platinada, tá? Eu não posso dizer isso aí, porque senão as fãs vão ficar enlouquecidas, entendeu? Então eu vou deixar esse mistério no ar aí. Tá, a gente descobre e conta pra vocês. Valeu, queridão, obrigada. Tchau. Até de noite, nos vemos de noite no jornal? Sim, com certeza. Então tá bem, combinado. Valeu. Bom, a gente faz um rápido intervalo e na volta mais notícias pra você. Ribeiro Neto e as verdades da bola. A gente está de volta com o Rio Grande em movimento e aí a gente tem uma notícia para vocês. A Justiça aceitou o pedido do governo do estado e suspendeu o prazo para transferência dos presos que estavam nas delegacias esperando por vagas no sistema prisional. Conforme a Procuradoria-Geral do Estado, o prazo foi suspenso até uma reunião entre Estado, Justiça e Defensoria Pública, marcada para o dia 23 de maio. Para novos casos de detenção em carceragens, o limite definido para a remoção do detento para um presídio é de 5 dias.
A decisão só vale para detentos que estão em carceragens das delegacias. Já para os que estão aguardando em viaturas, o prazo terminou às 10 horas desta terça-feira. Bom, a gente está de volta agora com uma entrevista bem interessante, que vai ser bem didática para a gente. A gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Está aqui comigo a Marcela Joelson. Isso, Joelsons, isso. Que é coordenadora da área civil do escritório Scalzilli e mestranda em privacidade e proteção de dados. Doutora, essa lei de dados realmente nos protege? Até onde vai essa lei de dados? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando sobre essa novidade, né? Essa lei que, na verdade, vai entrar em vigor somente em março de 2020, em março de 2020. Então, assim, é uma novidade muito grande, tá? Ela teve origem, na verdade, na aprovação de uma regulamentação europeia, tá, que ocorreu em 2016 e entrou em vigor em 2018 e passou a exigir que os países que fizessem relação com as nações, né, da União Europeia tivessem lei de proteção de dados com o mesmo nível de segurança. Uhum. Então, o Brasil teve que correr atrás. A gente já tinha em tramitação esse projeto de lei há mais de 8 anos. É uma lei que ela foi muito bem feita, muito bem pensada, uma lei bem técnica. Mas, enfim, por diversos motivos, ela estava ali, né? Estava nas pautas, mas não passava. E então, o Brasil vai precisar se adaptar? Vai precisar se adaptar, e muito. Hoje em dia, na verdade, a gente vive um carnaval na utilização dos dados dos consumidores. Né? Não existe nenhum tipo de proteção, de restrição. Efetivamente, existe um abuso no uso desses dados. Eu acho que assim, são exemplos pequenos do nosso dia a dia. Vai fazer uma compra num e-commerce. Para fazer qualquer tipo de compra, tu tem que preencher um cadastro com dados que, assim, que não são relevantes, não são necessários para efetivar aquela compra. Vai te cadastrar numa rede social. A mesma coisa, né? Às vezes, até para ter acesso a algum site de notícias, sempre, né, a gente fica com essa impressão, por que estão querendo esses dados? E o consumidor é vulnerável, ele não entende por quê. E existem técnicas muito avançadas de captação de dados. E a gente vai conseguir ter proteção em relação a isso? A expectativa é que sim, mas não é uma coisa tão simples, né? Então, só para te explicar um pouquinho mais como é que funciona hoje e como é que vai passar a ser. Tá. Então, assim, esses dados, eles são utilizados para que as empresas construam perfis dos consumidores e saibam como direcionar seus investimentos, né? Muito também para marketing direto. Né? Isso é uma coisa muito comum. Um dia tu vai lá, tu pesquisa alguma coisa, fica piscando para sempre, depois no teu feed, por exemplo, do Facebook, aquele produto. Às vezes em casa, nem em casa a gente tem privacidade mais, o próprio celular capta. Não sei se já aconteceu contigo, mas é muito comum. Estou precisando comprar fraldas de bebê. Daqui a pouco tu pega o teu celular e começa anúncio. Isso é uma invasão de privacidade, né? É impressionante. A própria câmera da TV, né? Sim. Já me disseram também que mesmo ela desligada, a câmera da TV está captando tudo o que está acontecendo. Sim. Inclusive, uma empresa muito grande na Europa sofreu uma penalidade de uma multa assim, milionária por causa disso. Então, assim, outros países já estão se mexendo. Outros países já estão se mexeram antes que o Brasil. Né? Eu acho que assim, o grande fator que chamou a atenção foi o escândalo da Cambridge Analytica envolvendo o Facebook, né? Que acabou com a questão da eleição dos Estados Unidos, né? Depois também teve relação com o Brexit. Então, assim, as pessoas não conseguem entender, são meus dados, mas assim, para que eles usam esses dados? Para direcionar, não só a economia, para direcionar uma eleição. Eles sabem exatamente como você pensa, o que você consome. E daí conseguem, por exemplo, assim, então a campanha eleitoral vai ser dessa forma para esse público que eu pretendo atingir. Né? Não, eu estou vendo que esses consumidores estão mais interessados nessa linha de produtos. Hoje em dia os produtos eles não são mais massificados, eles têm que ser específicos para o público, para que essas empresas continuem vendendo cada vez mais. As pessoas querem produtos especiais, específicos. E essa lei vai trazer alguns benefícios, algumas proteções? Sim, a lei... Principalmente para o indivíduo?
Sim, a lei, ela assim, ó, ela é bem clara, tá? Eu acho que o principal mote da lei é o seguinte: para obtenção, uso e tratamento do dado, isso tem que ter uma finalidade, tá? Então, se eu vou te requisitar um dado, por exemplo, para uma compra no e-commerce, eu vou requisitar o dado que eu preciso, por exemplo, para emitir uma nota fiscal e para que eu possa enviar o produto que ele chegue na tua casa, né? Então, realizada essa compra, não tenho mais a necessidade de ter esses dados do consumidor, isso vai ser apagado. Tá? Então, assim, também a questão da proporcionalidade. E outra, o próprio consumidor tem que conseguir fazer a gestão dos seus dados, né? Saber onde eles estão, conseguir controlar isso, requisitar. Daqui a pouco, tudo bem, eu fiz um cadastro num site, enfim, de busca de notícias, mas assim, tudo bem, utilizei, quero apagar meu perfil, não quero mais que eles tenham esses dados. Ele vai ter essa possibilidade. Quem vai fiscalizar isso? É justamente uma autoridade, tá? Isso é uma das grandes discussões, tá? Quando houve a aprovação da lei, essa parte da autoridade nacional de fiscalização, né, dos dados, ela sofreu um veto por parte do Michel Temer, por uma questão de inconstitucionalidade. Então, foi apresentada, né, foi proposta uma medida provisória que criava, então, novamente essa autoridade, mas vinculava ela à presidência da República. E isso gerou uma grande preocupação, porque para essa lei funcionar, essa autoridade ela teria que ser totalmente independente. Então, agora no dia 7, quando a comissão especial do Congresso analisou essa medida provisória, sugeriu alteração, tá? Para que efetivamente se tenha o que é necessário para que essa autoridade possa exercer essa fiscalização, porque sem fiscalização, lei nenhuma funciona. Né? Então, essa autoridade, inclusive, ela vai poder aplicar sanções, como multas, vai poder exigir uma série de medidas das empresas. Então, assim, os consumidores terão direitos, as empresas obrigações, e no caso de qualquer coisa que ocorra, como um vazamento de dados, um ato lesivo ao consumidor, também fica previsto uma responsabilidade bem específica, né? Civil indenizatória. E essas regras também valem para os órgãos públicos? Na verdade, existe uma diferenciação. A lei ela foi feita para valer para o setor público e privado. Mas aí existem algumas searas que têm exceções, como, por exemplo, segurança pública, né? Alguns interesses públicos acabam não tendo aplicação integral dessa lei, mas sim ela foi feita para ambos os setores. É difícil, né, a gente, porque realmente a gente se sente cercada, né, de todas as informações e sempre nos pedem CPF, bom, a gente vai preencher um cupom lá para concorrer a um prêmio, mas será que a gente vai conseguir chegar a esse ponto dos outros países e ter um pouco mais de segurança e privacidade? Eu acredito que sim, a lei ela foi muito bem feita. Se realmente a autoridade conseguir atuar com independência e fiscalizar, porque na verdade as empresas elas sentem no bolso, né? Então, assim, se forem fiscalizadas, sim, senão realmente pode acabar sendo mais uma daquelas leis que não pega. Mas não é esse o objetivo. A sociedade atual está num momento muito delicado. Realmente, os dados valem ouro, né? Os dados valem muito hoje em dia. Com a questão enfim, né, da internet, da modernidade. E esse carnaval, né? ele tem que acabar. Ele tem que acabar por causa de todos esses abusos que ocorreram nos últimos anos. E assim, os outros países implementando e tendo, o Brasil não tem como ficar para trás. Senão ele não vai ter como ter relações comerciais, ele não vai ter confiança. Então, isso é essencial para os negócios também do país. Eu te confesso que me agrada muito, né? Fico feliz, mas eu não consigo acreditar que isso possa acontecer. Honestamente, assim, eu vi tanta coisa nas eleições passadas, né? Eu sei que Big Data é o grande boom e tal, o entendedor disso, o leitor, né, de dados é a profissão do momento, e eu não consigo ver esses dados não todos cruzados e vazando e indo para alguns determinados lugares onde eles não deveriam estar.
sabe? Então, tomara que a gente consiga resolver isso. É uma batalha, vai ser uma batalha, né? Mas, assim, é uma tendência mundial. Se o Brasil não se adaptar, se o Brasil não fizer, ele vai ser excluído e, digamos assim, economicamente não vai ser interessante para o Brasil, para as empresas. Então, eu acredito sim que essa lei terá efetividade. Claro, muito se tem que trabalhar ainda. Agora, nos dias 27 e 28, vai ocorrer um seminário internacional no STJ com os maiores entendedores desse assunto, justamente para debater a efetividade da lei e o que pode, o que não pode ser feito. Porque como a lei... Ela ainda vai passar pelas casas, né, pela Câmara de Deputados e por Senado, ainda caberia algum tipo de alteração. Precisa de uma lei para regulamentação essa medida provisória? Porque no momento que votou a medida provisória na comissão mista, ela ainda vai no plenário nas duas casas. Não, é que na verdade foram propostas alterações. Ah, então volta. Então volta, entendeu? Então volta. Ela não foi aprovada na íntegra. Então, assim, é um momento ainda onde todos esses experts estão avaliando a lei e trabalhando para que, se necessário, fazer mais inclusões, mais alterações, porque o objetivo realmente é que ela funcione. Qual é o prazo para as empresas se adaptarem? Março de 2020. Março de 2020, é menos de um ano. Exatamente. Ai, doutora, eu queria ter a sua confiança. Não, mas tem muita gente que está trabalhando, estudando esse tema há bastante tempo, então, assim, não é uma novidade, né? As empresas têm plenas condições de buscar assessoria jurídica para conseguir se adaptar, para entender. Tem muita coisa que tem que ser feita, que deve ser feita, claro, com antecedência, né? Não é esperar ali o início da vigência para tomar essas medidas. E é uma questão, assim, cultural, né? De adaptação. É isso que vai demandar, na verdade, o cumprimento dessa lei vai demandar. Mas, praticamente, na prática, as empresas têm que pegar o seu cadastro, faço uma compra pela internet, e depois ele tem que deletar. Nesse caso, por exemplo, sim. Nesse caso, por exemplo, sim. Claro, cada caso é um caso, né? Essa lei, inclusive... Que outros exemplos a gente pode citar, assim, para as pessoas poderem entender melhor, né, o que pode avançar nesse sentido? Sim. Por ser uma lei, ela é toda baseada em princípios, tá? Então, ela não é uma lei que vai trazer, digamos assim, caso a caso que deve ser feito, né? Ela vai falar na questão da finalidade, na questão da adequação, né, na questão da minimização de riscos, na questão da segurança, na questão da responsabilidade. Então, na verdade, cada empresa vai ter que entender dentro da sua atividade que dados que está processando, tratando, né, se esses dados que ela está solicitando são realmente necessários, se existir alguma venda depois de repasse, por exemplo, de mailing, de dados para outras empresas, isso não vai mais poder ocorrer. Mas isso já é proibido. Mas não exatamente dessa forma, não expressamente como ocorre hoje. E a gente vai ter também a questão do consentimento e a questão do consentimento, digamos assim, em camadas. Hoje em dia, tu entra num aplicativo, para te baixar um aplicativo, tem ali uma caixa, que tu dá um check e tu diz que tu aceita. Se tu não aceita, tu não tem como acessar esse aplicativo, tu não tem como fazer uso. E ali tu tá dando direito, na verdade, né, a eles fazerem uso do teu microfone, da tua câmera, do teu GPS. Hoje em dia não vai mais poder funcionar assim. A própria forma de consentimento vai ter que mudar. Não é ou tudo ou nada, um clique e deu. Se a gente for pegar exemplos, Facebook, que já se adaptou, existem camadas. Hoje em dia existem caixas de cliques que tu pode autorizar. Na verdade, o que tu autoriza ou não que seja feito, que seja manuseado com o teu perfil. E o Google? O Google já sofreu multa, né, na Europa. E o Google também vai ter que se adaptar. O Google é uma questão, enfim, né, bem complexa, porque realmente ele faz uso, ele monitora todo o navegamento, né, faz uso de cookies. Na verdade, existe uma tecnologia muito de ponta por trás de tudo isso. Mas, assim, isso vai valer para todas as empresas. E nem essas mega empresas vão ficar de fora. Claro, vão ficar sujeitas a multas milionárias, multa que pode chegar a 50 milhões por infração.
Então, assim, medidas vão ter que ser tomadas, as coisas não vão ficar assim. E para o consumidor tem essa vantagem realmente de poder se prevenir, se fizer uma compra, não ficar sendo insistido ou, enfim, né, vai ter um pouco mais de segurança. Mas, na privacidade, eu acho que outra questão que o consumidor ele não consegue enxergar é que essa questão da criação dos perfis, ela afeta muito a vida do consumidor, porque pode facilitar ou dificultar o acesso dele a serviços, a produtos, a uma própria oportunidade de emprego, por exemplo. Hoje em dia, qualquer empresa procura, até, né, no Google, nas redes sociais, existem até sites específicos para se buscar a informação das pessoas, né? Então, assim, isso atinge realmente a privacidade. Aplicativos específicos para saber onde estão as pessoas. Onde estão as pessoas, que lugares elas frequentam, se elas têm ou não, por exemplo, processo judicial contra a empresa que trabalharam. Então, assim, isso é a vida. Os dados são a representação da pessoa. Isso é privacidade. E hoje em dia, isso aí é escancarado. E as pessoas não conseguem se dar conta. Algumas pessoas, sim. Algumas pessoas, né? Vou fazer um perfil nessa rede social um pouco mais restrito. Outras não. E coisas que já foram publicadas, que às vezes, né, o próprio consumidor tem dificuldade de remover. Não, tudo bem, eu quero remover. Como é que eu faço para remover? Eu não consigo remover. Né? Daqui a pouco a pessoa tinha lá um perfil na adolescência, hoje em dia, numa fase mais madura, adulta, não quer mais que esses dados, fotos estejam espalhados, estejam de fácil acesso. E estão lá. E isso afeta as oportunidades de vida, sem se falar em questão, né, de crédito, né, e tudo isso aí. Será que gasta milhões para conseguir fazer essas adaptações técnicas? Não, eu acredito que não. Eu acredito assim, que vai depender muito do planejamento, né? Eu acho que muito também de uma estratégia. Muito de uma estratégia e de acordo com a operação de cada empresa. Claro, uma empresa de porte muito grande, que trabalha justamente né, com um tratamento de dados, pode ser que sim. Mas as empresas menores, não. Tá. Bom, realmente é uma boa notícia, então ainda tem um trâmite no Congresso. Sim. Tá, e aí isso provavelmente nos próximos meses a gente vai ter essa resposta, mas então a partir de março do ano que vem a gente já vai ter pelo menos um pouco mais de segurança nos nossos dados. Exatamente. Essa é a melhor notícia do dia. Com certeza. Obrigada pela tua presença, pelas tuas explicações tão didáticas e tão confiantes, assim, tomara que realmente a gente possa se sentir mais seguro, né, nas redes sociais, na internet, porque ninguém mais vive sem, não tem mais como. Eu que agradeço a oportunidade. Tá legal, obrigada. A gente faz um rápido intervalo e a gente já volta com mais notícias. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Agora a gente vai falar sobre saúde. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização contra a Infecção Hospitalar. E o Hospital São Lucas da PUC realizou um ato junto com seus funcionários. A ação do hospital envolve diversas atividades lúdicas com colaboradores de todos os setores. Dia 15 de maio foi escolhido um dia, então, para comemorar, então, na verdade, não só uma comemoração, mas um reforço aos profissionais de saúde, né, em relação à prevenção e controle de infecção. E nesse dia, então, a gente acaba utilizando, né, para fazer todo esse reforço através de atividades lúdicas, né, para reforçar, então, com os profissionais da saúde a importância de prevenir as infecções dentro do hospital. O nosso maior desafio é conseguir envolver todos os profissionais que estão dentro do hospital, desde o administrativo, né, ao pessoal da manutenção, da nutrição, da higienização, até chegando naqueles profissionais que realmente prestam assistência direta ao paciente, que são os nutricionistas, fisioterapeutas, enfermagem e os médicos. Então é a gente fazer com que eles entendam, né, a importância da prevenção e por que fazer. Uma prática simples, mas muito importante. A higienização de mãos é um dos principais cuidados que quem circula em hospitais deve ter. E mesmo quem não trabalha diretamente com os pacientes,
não deixa de lado a higienização. Como eu trabalho em uma área fechada e não tenho contato direto com o paciente, a minha ação em relação à higienização de mãos está sempre durante a circulação, né? Toda vez que eu faço circulação aqui dentro do hospital e tenho contato ou com pessoas, alguma coisa assim, eu tento fazer uma higiene de mãos. Eu ando com álcool para poder estar passando nas mãos quando for necessário. Então, aquelas coisas bem de rotinas do dia a dia é os cuidados que eu tomo em relação a isso. Bom, o Rio Grande em Movimento fica por aqui. Eu gostaria de mandar alguns beijinhos especiais, um para Manu, que a gente espera que amanhã ela já esteja aqui de volta, né, que esteja tudo bem com ela. E também um abraço, um beijo querido para Beta e para Letícia, que é a da B+L, a galera que nos veste com tanto carinho, com tanto cuidado, que escolhem as roupas, que nos ajudam tanto a ter uma aparência melhor aqui no vídeo. Um abraço para todos vocês, obrigada pela companhia e a gente se vê às 10 horas da noite com o Jornal da RDC. Uma boa tarde e até a próxima. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.